Olá, meu caro companheiro, parceiro da fé. Eu espero que essa palavra que você parou para ouvir nesta oportunidade te encontre confiante, te encontre com coragem de poder ler a palavra de Deus e ter esse sentimento de que Deus está à frente de todos os processos da vida. Muito bom dia a você. Boa tarde ou boa noite, quem sabe você separou a noite para poder ouvir esta mensagem, esta meditação. Que Deus esteja contigo nesta hora, meu querido irmão, meu parceiro do reino de Deus. Eu separei hoje um pequeno trecho do Salmo 23, especialmente o verso de número 4, para meditar contigo, para refletir contigo. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, né? É um cântico de confiança. E este salmo, ele trabalha com duas metáforas, né? Algumas metáforas. E metáfora é aquela figura de linguagem que se encontra uma comparação que é implícita, né? Nesse sentido, apenas aí para exemplificar, ele menciona que o Senhor é o nosso pastor, né? No sentido de que ele faz uma comparação de que o próprio Deus, a partir da presença do Espírito Santo conosco, ele nos pastoreia, né? Então tem aqui essa beleza das metáforas. E essas metáforas, elas sempre vão mostrar o cuidado e a bondade de Deus. Então você tem no Salmo 23 sempre essa preocupação do cuidado de Deus e também da bondade de Deus, né? E este texto originalmente ele foi escrito para consolar o povo de Deus em qualquer infortúnio, né? Em qualquer momento de dificuldade. E é por isso que eu gostaria de intitular esta pequena mensagem, breve meditação nesta oportunidade, olhando o pensamento daquele teólogo que nós sempre temos feito referência, da Bíblia a Mensagem, né? Ele tem uma meditação nesta palavra e nesta parte da palavra, no Salmo 23, com o seguinte título: Orando o Nosso Medo. E o Salmo 23 na Bíblia, na maioria das Bíblias, né, tem o seguinte tema, de que o Senhor é o nosso pastor. Então, focando especialmente o verso 4, você tem ali: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa palavra aqui, vale da sombra da morte, ou quem sabe sombra da morte tão somente, é uma expressão que, se você pegar lá do hebraico, ela é uma expressão difícil, né, de compreender, mas uma interpretação aproximada, ela trata como se de repente passássemos pelo vale escuro, um vale escuro ou um vale mais escuro. Bem, o que eu estou querendo dizer para você nessa ocasião, pensando a partir da Bíblia Mensagem, né? Este texto de reflexões de Salmos, ele trata este pequeno trecho como orando o nosso medo. E o que ele foca aqui? Ele foca no mundo, né? No sentido de que o mundo é um lugar apavorante, é um lugar complicado, é um lugar onde tem processos complicados, difíceis, né? Se conseguimos, com a ajuda dos nossos pais, dos nossos professores e amigos, sobreviver aí aos perigos da infância e também do amadurecimento, nós somos lançados num mundo adulto envolvido em muito terror, né? Quando eu digo terror aqui, eu estou dizendo acidentes, doenças, assaltos, violência, conflitos, né? E é por isso que o Salmo 23 vem como um bálsamo, né? É por isso que o Salmo 23 ele procura expressar o cuidado e a bondade de Deus em um tempo, em um mundo muito difícil. E já naquela época, né, quando o texto do Salmo 23 foi escrito, já era um mundo complicado, onde haviam doenças, haviam conflitos, haviam assaltos também, roubos, acidentes. Tirando aqui a devida proporção,
do século XXI para o tempo em que o Salmo 23 foi escrito, ele se assemelha nas suas dificuldades, né? No sentido de que o mundo continua sendo um espaço apavorante. E a ideia do autor aqui é orar, buscar o Senhor no sentido de encarar o nosso medo, né? O verso 4 do Salmo 23 fala isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A oração que fazemos a partir dos salmos, ou até mesmo a oração individual, ela deve colocar o medo em foco e encarar isso, né? E essa é a preocupação. Nós não devemos ter medo do mundo que é apavorante, complicado em seus processos, das dificuldades que possam nos cercar. Mas além de focar e encarar a partir da nossa oração, a oração faz mais do que encarar o medo com coragem. E é isso que está descrito aqui no verso 4. Ela não apenas encara e foca o medo com bravura, mas também ela afirma a presença de Deus neste tempo, neste contexto, na nossa vida, neste momento em que nós estamos vivendo, né? Porque ele termina assim, porque tu estás comigo. E aí a ideia, né, fazendo uma leitura de trás para frente, né? Porque tu estás comigo, não temerei mal algum, ainda que eu esteja num vale da sombra da morte. A tradução de Eugene Peterson na Bíblia Mensagem é esta: mesmo quando o caminho passa pelo vale da morte, eu não temo quando você caminha ao meu lado. E é nesse sentido, nessa dimensão, que eu gostaria de deixar essa reflexão para você. O mundo, de fato, para nós, para mim, para você, que buscamos uma relação com Deus, ele também é difícil, ele também é um mundo apavorante, complicado, processos, dilemas, né? Dificuldades de todas as ordens. Mas quando nós olhamos este tempo a partir da oração dos Salmos, né? Quando eu compreendo que o Senhor é meu pastor e de que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, eu não apenas encaro este medo, mas eu afirmo que o Senhor está comigo neste tempo, de que o Senhor me acompanha, de que o Senhor caminha os meus passos, vai à minha frente, está ao meu redor, sempre nos dando condições de avançar com perseverança. É nesse sentido e nessa dimensão que eu quero deixar essa reflexão para você, né? Ao orar, encare sim os seus medos, os seus dilemas, as suas dificuldades, né? Coloca foco nisso, assim como o autor do Salmo 23, né? Além de colocar, quando você coloca e encara e ora o seu próprio medo, você afirma, né, à luz do Salmo 23, verso 4, que o Senhor está contigo. E aí o verso 4, no seu final, ele termina de uma forma belíssima, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam, né? Essas duas palavras aqui são importantes porque o bordão servia para combater animais ferozes e o cajado para conduzir o seu rebanho. Então, além do Senhor estar conosco, além do Senhor caminhar conosco, além de poder focar e de orar os meus medos e afirmar que Deus está conosco, né? O seu bordão combate animais ferozes que podem nos rodear, condições complicadas que podem nos rodear. E o seu cajado, ele nos conduz, nos apacenta, nos dá tranquilidade de saber que o Senhor caminha conosco. Encare os seus medos, ore os seus medos, mas tenha certeza de que o Senhor, à luz do Salmo 23, nós precisamos afirmar também a presença do Senhor, mesmo em meio a essas circunstâncias que nos trazem medo. Que Deus te ilumine, fortaleça, abençoe a sua família, que você tenha um final de semana belíssimo e um final de semana de paz. Que Deus siga contigo, ainda que você ande por momentos difíceis. Acredite nisso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor está contigo. Um ótimo final de semana. Um abraço do pastor Jean. Se você gostou dessa palavra, compartilhe.
abençoe a vida de outras pessoas. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.